Prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real e preocupadíssimo usuário do sistema de transporte coletivo municipal. Você que tem acompanhado as últimas e recentes edições do programa já percebeu que este tema vem tomando a pauta das nossas edições semanais. Até porque transporte coletivo, assim como educação, saúde e segurança, são considerados serviços essenciais pela Constituição Federativa do Brasil. E desta forma, assim precisam ser tratados. Entretanto, no nosso município, esta questão ainda não foi resolvida de maneira que ofereça segurança e tranquilidade para aqueles que usam diariamente este serviço, assim como aqueles que são beneficiários indiretos desta mesma condição, ou seja, por exemplo, os empresários, que são responsáveis pela aquisição de 84% dos vale-transportes adquiridos junto à Fricard e Riocard. Portanto, você já percebeu a envergadura e a relevância deste tema. Anuncia-se que brevemente teremos uma solução definitiva pelos próximos 10 anos, renováveis por mais 10 anos, com a realização de um certame, que é um termo ótimo, licitatório, para a contratação de uma empresa interessada, idônea, que venha oferecer esse serviço para a população friburguense, que é quem paga toda esta conta. Ao fim e ao cabo, os usuários são a ponta mais frágil desse sistema que vem se mostrando desequilibrado. Desta forma, tivemos a oportunidade de realizar 2 edições consecutivas com Josimar Tardim, gerente operacional da Nova FAO. Na sequência, conversamos com os doutores Rodrigo Ascoli, secretário-geral de governo, Rodrigo Lima, subsecretário de Serviços Concedidos, e Leandro Ferreira, advogado e assessor jurídico da mesma subsecretaria, também por 2 edições, para manter igualdade de oportunidades, como sempre cita um ilustre deputado federal que tem raízes em Nova Friburgo. Muito bem, sendo assim, nesta edição polêmica, nesta edição imperdível, nesta edição que realmente vai proporcionar momentos de pânico na TV. Atenção, tirem as crianças da sala, uma vez que teremos a ocasião sensacional de conversar com a Comissão de Serviços Concedidos da Câmara Municipal de Nova Friburgo, que nesta ocasião se faz representar por 2 ilustres membros, entre os quais sua sempre atenciosa presidente. Não obstante, que é outro termo ótimo, também estão acompanhados por Dr. Jorge Gonçalves, advogado, um ícone da área jurídica em Nova Friburgo e adjacências, que conhece como poucos os detalhes, as peculiaridades de todo este imbróglio sob a vertente jurídica. E precisamos ter também estes esclarecimentos. Portanto, e por derradeiro, os programas anteriores encontram-se disponíveis nas redes sociais da emissora, como também no seu aplicativo. Caso você não assistiu, assista para entender todo este enredo.
como também esta edição se encontrará nas mesmas redes sociais para que você possa assisti-la com tranquilidade, com serenidade e, sobretudo, para avaliar, comparar e formar opinião. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis trabalhos técnicos começo pela prateleira de cima, Rafael Teixeira, William Maia, João Pedro Canto e Lídia Dias, e, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 24 de julho de 2023. Programa Cidade Real. Oferecimento Dixmed. Quem compara, escolhe Unimed Serrana RJ com a Dixmed. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarfe, no Espaço Arfe. Imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública. Correta, sincera, transparente e com fontes. Uma vez que hoje as fake news estão tentando conturbar todo o cenário. Por isso, temos a oportunidade de conversar com os ilustres convidados que se manifestarão ao longo do programa acerca deste imbróglio, desta questão mal resolvida em Nova Friburgo, ainda que se chama transporte coletivo municipal. Ou seja, conforme anunciei no meu editorial inicial, você vai avaliar, você vai comparar, você vai analisar e vai formar opinião. Até porque o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Antes de avançarmos, quero agradecer pessoalmente, novamente, a queridíssima Luciana Ferraz, primeira-dama eterna da TV Zoom, que gentilmente nos cede o seu espaço multidisciplinar. Vocês podem observar que eu estou num outro cenário, também anexo à sua fabulosa cozinha, enquanto os estúdios definitivos do programa Cidade Real estão sendo concluídos.
e irão lhe surpreender. Aguarde. Desta forma, temos aqui uma representação muito, eu diria, combativa da Câmara Municipal no que se refere a esse assunto. E aí, se os convidados me permitem... É um gentleman. Cumprimentando a vereadora Priscila, cumprimento os demais. Agradecemos a sua presença, vereadora, na condição de presidente da Comissão de Serviços Concedidos. Seja sempre muito bem-vinda. Zuri, eu que agradeço a oportunidade, né, de a gente poder estar aqui no seu programa mais uma vez, né, falando de assuntos de tão grande importância para o município de Friburgo, que é a questão do transporte público municipal, né, que tem nos causado bastante preocupação. Também agradecemos a presença do não menos combativo e polêmico vereador, repórter Michael Queiroz, integrante da mesma Comissão de Serviços Concedidos da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui na sua estreia no programa Cidade Real. Seja bem-vindo. Obrigado, Zuri. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado, né? Sempre fui fã do seu programa, desde os tempos que eu tive a oportunidade de apresentar um programa aqui na TV Zoom. Um abraço a todos aqui. E é um tema de extrema importância. A gente eu, Priscila, nós estamos sempre assim, no meio do povo, na população, as pessoas me conhecem no dia a dia, né? Até de andar de ônibus também, né? De vez em quando a gente anda, e está sempre junto da população. A gente tem um raio-x, eu digo assim, verdadeiro, do que acontece no transporte público da nossa cidade. A gente está aqui para contribuir e dizer, Zuri, que nós, enquanto parlamentares, nós não estamos aqui para ser contra prefeito, porque se tem essa, como você disse, que a gente é combativo, etc. e tal, se tem às vezes essa ideia de que vocês são oposição, eu sou contra o prefeito. Não, eu nem gosto de ter uma oposição. Nós estamos aqui na condição de participantes da Comissão de Serviços Concedidos e de defensores da população e do direito do povo, né? O que é certo, a gente está junto, né? E aquilo que a gente percebe que vai prejudicar a população e o transporte público, a gente não precisa nem dizer dos ônibus coletivos, é algo que já há muito tempo a população vem sofrendo, já acompanho desde a época que nem estava na Câmara Municipal. Então, a gente está aqui para poder cooperar e ajudar e fazer os alertas necessários para o melhor da nossa população. Ótimo. Também tenho satisfação pessoal em ter a presença do Dr. Jorge Gonçalves, figura extremamente conhecida, ícone da advocacia, eu diria regional, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. É uma satisfação tê-lo conosco também, doutor Jorge, que vai colocar luz sobre o mesmo tema. Muito obrigado, Júlio, pela oportunidade. Fico extremamente grato por estar aqui ao lado de dois combativos representantes do Legislativo, que fazem um papel de extrema importância no crescimento da política local, porque é impossível você crescer se você não reconhecer os erros e não melhorar e não aperfeiçoá-los. E é exatamente com a democracia, com o papel democrático, que isso consegue se chegar ao resultado. Nós temos realmente uma situação emblemática. Não é um problema pura e simplesmente local, é um problema que afeta problema de transporte público e mobilidade urbana, afeta vários municípios do estado, se não quase todos. Esse dissenso no trato e, às vezes, a forma com que se conduz a ação com atitudes pessoais de rivalidade geram consequências irreparáveis para o principal objeto e foco, que é a população, a quem ela arca com as despesas e é quem recebe a prestação do serviço público, né? Então, essa oportunidade para mim é ímpar, até porque tenho minha fixação de residência em Lumiar, no 5º Distrito, onde o edital foi extremamente drástico, talvez não conhecer a região, não conhecer a singularidade, né? E os detalhes da população e do número de pessoas que lá tem. E por isso a gente poder participar e ajudar, contribuir de alguma forma. Doutor, antes de avançarmos para aqueles que ainda não
tiveram o privilégio de conhecê-lo, queremos ouvi-lo acerca do seu extenso currículo, evidentemente, de maneira resumida. Obrigado. Eu, recentemente, eu estava chefe de gabinete em Brasília, na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, no Ministério de Direitos Humanos. De lá recebi um convite para assumir aqui no estado do Rio de Janeiro a presidência da Emater Rio, que estava com um processo complicadíssimo exatamente de má gestão e com audiências públicas. E logo em seguida, depois do trabalho, a quem eu devo, por sinal, um carinho muito grande, um abraço a todos da Emater, a quem eu tive a oportunidade de presidir a estatal e dizer com todas as palavras que eu posso dizer. Em toda a minha vida eu nunca vi um aglomerado de médicos, de doutores, mestres e pós-doutores num único órgão público. A Emater é um ícone nisso, né? Pessoas extremamente capacitadas, profissionais de alto gabarito dentro do nosso estado. E em seguida eu peguei a secretaria, assumi a convite, a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, numa outra missão também difícil, que nós estávamos no estado do Rio de Janeiro em penúltimo lugar no CAGED nacional. Tive outras passagens, fui secretário municipais, participei quando secretário municipal de Desenvolvimento Econômico em Duque de Caxias, do processo de mobilidade urbana, feito até pela Cortec, também contratada na época, né? E por isso me sinto muito feliz de trazer a minha experiência de gestão pública, a qual sou servidor de carreira desde 1986 no Estado e entrei para a União em 82. Então são alguns anos de trabalho dentro do Executivo, dentro da gestão pública, com cargos sempre de gestão. E digo que a solução sempre passa por você saber ser um bom negociador. Pelo diálogo, doutor? Pelo diálogo. Pelo diálogo. Se não tiver o diálogo com a outra parte, com os pontos que estão sendo ponderados, dificilmente vamos chegar a uma solução harmônica e atender a população. E aí o doutor já me permite iniciar especificamente o trato dessa questão com a vereadora Priscila, e vocês podem contribuir entre si, sim, sem que tenha que passar pela autorização expressa do apresentador. Fiquem absolutamente à vontade, sintam-se livres para se manifestar. Por que esta questão, Priscila, chegou no ponto que se encontra? É evidente que existem vários fatores, que são oriundos, inclusive, de administrações anteriores, sucessivos contratos emergenciais, interferência, digamos assim, firme do Poder Judiciário para tentar acomodar a situação, e ainda não se tem uma definição. Recentemente, participei de 2 audiências públicas na Câmara Municipal, sim, onde os ânimos estavam acirrados para ser contido, porque mexe com a rotina de toda a cidade. Mas houve por parte de quem de direito, ou seja, o poder concedente, a Prefeitura Municipal, omissão, descaso, falta de compromisso, incompetência, ou como havia essa alternativa nas provas que o doutor Jorge prestava, todas as alternativas anteriores estão corretas. NRA. Exatamente! Zuri, a gente, né, desde que eu assumi na Câmara de Vereadores, como vereadora, meu primeiro mandato, a gente tem acompanhado essa questão do transporte público municipal, né? Até na primeira questão da licitação que o prefeito fez, né, da FADAD, que Itapemirim, que deu no que deu, aquela situação toda, que a gente sinalizou várias situações para ele, eu, o vereador Maico Queiroz na época, e o doutor Jorge, foi nosso assessor jurídico nessa questão também. O que acontece? A situação só vem se agravando ao longo desse tempo. E, engraçado, a população tem que saber disso, né, vereador? Isso aí é uma coisa que a gente vai estar falando aqui. Se o nosso transporte público chegou ao ponto que chegou até hoje, é porque o prefeito, enquanto vereador lá atrás, fez denúncias infundadas, falando que o subsídio que o ex-prefeito pagava, 300 mil, era corrupção. Aí teve a recomendação do Ministério Público que não pagasse.
Aí ficou aquilo congelado sem pagar, né? E agora ele, como prefeito, ele paga 930 mil. Olha só, né? Uma situação que dá para você entender. E nisso tudo, população, eles, né, eles que estão cientes, gerou um prejuízo, né? Uma dívida que a prefeitura tem com a FAO hoje, de cerca de uns 100 milhões. Que quem vai pagar essa conta? Somos nós, que pagamos nossos impostos. Por quê? Por uma denúncia que ele fez, né, sem subsídio, infundada, que está gerando. E o pior disso tudo que a gente fica preocupado é com essas licitações que são feitas dentro lá da prefeitura, né, que a gente tem acompanhado. Eu, como presidente de serviço concedido, tenho acompanhado essas situações de perto do transporte público, né, da questão da IBMA, de outras concessões que a nossa cidade tem. E a gente vê o despreparo, né, de não querer escutar realmente quem usa, porque quem usa é que sabe. Quem usa o dia a dia, sem né? dúvida. Que sabe. Você sabe muito bem que a mobilidade urbana do nosso município está um horror. Né? Está um horror. Todo quem anda de carro sabe. E quem usa ônibus também sabe, que o ônibus não consegue chegar principalmente nos horários, porque a cidade não anda. Se a cidade não anda, como é que o ônibus vai chegar meio-dia num local, né, para poder pegar os passageiros? Então, assim, tem várias situações que estão acontecendo no nosso município que tem que ter um olhar diferenciado. Mas eu sempre falo certo é certo, errado é errado. Mas a gente vê que nessa gestão é questão de diálogo. Você participou de várias audiências que eu mesmo, né, propus, presidi, né? E você sabe que o prefeito não vai nenhuma, né? Ele não participa. A última agora foi com todas as associações de moradores, né? Tinha um número de pessoas, né, interessadas e era para ele estar presente, ele não estava. Só quem estava presente foi o Rodrigo Lima, mas os outros procuradores foram todos chamados, ninguém compareceu lá. Então você vê também que, não sei, eu acho que é um pouco de descaso de interesse. Aí depois ele vai para a rede social, né, ainda fica atacando, né, atacando os vereadores, a gente está falando asneira, né? Ninguém está falando asneira aqui, gente, ó. Quem fez esse estudo aqui foi ele. Pagou R$1 milhão nesse estudo da COP, que fala de questão de transbordo, né? Quem mora lá em Rigrandina vai ter que pegar ônibus de Rigrandina para Conselheiro, de Conselheiro para Olaria, para o centro do centro para Olaria. Como assim, se você estiver com bolsa com criança? Como é que faz se estiver chovendo? Você vai chegar nesses horários? Então, tipo assim, ele que está causando isso. Não é eu nem o vereador Mike Queiroz, não. O que a gente só está preocupado, né, é que a população não fique prejudicada. Mais uma vez, porque se a gente, na época da Itapemirim, se a gente não interfere também lá, né, começa a fazer CPI, começa a investigar, olha o golpe que a gente ia te levar na cidade, nem transporte público a gente ia ter. Só quero deixar claro, se tudo que está acontecendo dessa maneira que está acontecendo hoje, o prefeito é culpado também, porque ele lá atrás, quando fez denúncias sem fundamento e o Ministério Público ainda recomendou que o prefeito Renato Basso não pagasse, agora essa dívida está aí para ser paga agora por nós contribuintes. Apesar que eu, em reunião, né, com o pessoal da empresa, até o dono da empresa falou que o prefeito poderia pegar até essa dívida, Zuri, e comprar em ônibus novos para a população. Esses 100 milhões de reais que a prefeitura está devendo à empresa, o próprio proprietário falou, não, pega esse dinheiro que vocês estão me devendo, então, e compre um ônibus para melhorar o transporte público municipal. Então, essas coisas tem que deixar claro, para a população também saber o que está acontecendo também, porque eles falam uma coisa, mas não contam de fato o que aconteceu desde lá de trás. Porque se eles fossem honestos, né, de repente, acho que seria mais bonito, né, do que ficar, às vezes, vindo aqui pegando certas mentiras para a população. E eu não compactuo com mentira. Vereador Michael. Zuri, bem dito aqui pelo doutor Jorge, né, até pela Priscila, em relação a diálogo. O que a gente enxerga hoje, que falta hoje no governo municipal, é justamente o diálogo. Johnny Michael, quando ele era vereador, ele tinha por função cobrar e fiscalizar. A partir do momento que ele virou prefeito, ele tem por função executar e resolver. Mas eu acredito que ele não entendeu isso. E tudo gerou essa problemática. Quando a Priscila diz e fala que ele prejudicou o próprio prefeito a questão do transporte, a gente está aqui para atacar o prefeito, não, a população. A gente está aqui para mostrar para o cidadão aquilo que você não sabe. Porque nós vimos agora, por exemplo, o prefeito fazer um vídeo ali na rede social dele, dizendo sobre factoides, fake news, e até que mesmo no seu programa, eu sou telespectador atento aqui do Cidade Real. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Então, eu assisti aqui as entrevistas com o doutor Rodrigo Ascoli, Sim. doutor Rodrigo Lima, e depois com o doutor Rodrigo Lima e Leandro Ferreira. E o Rodrigo Ascoli, ele falou algo aqui, peculiar na última entrevista dele, no final, que tem gente que está politizando esse assunto por questões eleitoreiras.
Quem fez isso muito bem articulado foi o próprio prefeito quando era vereador. Vou explicar a vocês rapidamente por quê. Na época, a FAOL estava sem contrato, acabou o contrato em 2018 e tinha que se fazer um processo licitatório. O que o prefeito Renato Bravo, na época, fez? Ele sentou como prefeito, conversou com a empresa para poder resolver o problema. Então, se fez uma questão de um acordo junto à empresa, foi feito, inclusive, na época, se não me engano, até um acordo judicial, onde o prefeito iria pagar 300 mil de subsídio para a FAOL, tá? Para se manter a gratuidade do idoso de 60 a 64 anos, que ninguém aqui fala isso. Eu acho engraçado que todo programa que eles vêm aqui, ninguém toca nos nossos amigos idosos que estão nos assistindo, que perderam a sua gratuidade. E a população talvez não se lembre, não saiba, que essa lei do idoso de 60 a 64 anos foi colocada pelo senhor Pierre, junto com o Johnny Michael, na reforma da lei orgânica do município, que foi feita na Câmara. Na época, eles colocaram essa lei, foi feita pelo senhor Pierre. E essa lei foi derrubada na Justiça, porque eles colocaram uma gratuidade de idosos entre 60 e 64 anos, sem colocar a fonte de custeio de onde sairia esse dinheiro. Resumindo a história, o que aconteceu na época? O Renato pagava, então, Renato Bravo, 300 mil de subsídio para manter a passagem 4,20 e a gratuidade dos idosos de 60 e 64 anos. O atual prefeito, na época, como se dizem aí, procurando cabelo em ovo, né, na época, o que ele fez? Viu uma questão política, então ele entrou na justiça, justamente porque a FAOL não tinha um contrato formal com a prefeitura, a história foi essa. Então, na verdade, ele se pagava isso pelo Fundo de Mobilidade Urbana, e não poderia. Então, o Ministério Público ele fez uma recomendação ao prefeito Renato Bravo para não se pagar esse subsídio de 300 mil. E o antigo prefeito resolveu acatar. Mas o que aconteceu com isso, população? De deixar claro. Na época, se diminuiu ônibus, se diminuiu linhas e prejudicou o transporte público. Resumindo a história, Johnny Michael assumiu o prefeito em 2021, né? Assumiu o prefeito. Em outubro do ano anterior, em 2020, se não me engano, entre outubro e dezembro, a Justiça já tinha chancelado o fim da gratuidade dos idosos entre 60 e 64 anos. Quando ele entrou como prefeito, em vez de ele chegar, chamar a empresa, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, vamos resolver, até que se faça a licitação. Não. Ele resolveu entrar numa briga judicial que prejudicou a própria população. E o que essa briga resultou, população? Vamos lá. Tentativa de se trazer a Itapemirim para a nossa cidade, que foi um grande fiasco. A prefeitura forçou e tentou trazer, e nós alertamos, e ele seguiu, e vocês viram o resultado. Só não ficou sem ônibus, porque nós realizamos uma CPI na Câmara Municipal e fomos contra isso. Inclusive, na época, vereadores de base de governo foram contra também. Tá? Deixar claro aqui. Vamos lá. Além de toda essa situação, o Zuri, que ele tentou fazer como um prefeito, ele resolveu entrar então com uma briga pessoal com a empresa. E hoje, com esse resultado dessa briga pessoal, essa briga judicial, ao invés de sentar e resolver, paga-se 930 mil reais de subsídio, era 300. Tem menos ônibus rodando, ou seja, hoje são 100 ônibus rodando com 12 reservas. Eram 137 na época do Renato, certo? E não tem a gratuidade dos nossos idosos entre 60 e 64 anos. Então, você estar numa cadeira de prefeito é muito mais do que você levar no peito e na briga algo talvez que você tenha pessoal. Lembrando que a gente não tem nada aqui com a empresa FAOL. Aliás, a FAOL ela presta ultimamente um péssimo serviço à população em vários quesitos, já podemos elencar aqui. Mas a prefeitura, o prefeito ele tem como função preponderante sentar, conversar e resolver, porque no final disso tudo, Zuri, sabe quem está sendo prejudicado? É você que está me assistindo aí agora, aí, que todos os dias, usuário, pega o seu ônibus. Quem sai de casa 4 horas da manhã e não tem ônibus, não consegue. Quem vai pegar um ônibus, por exemplo, do Amparo que recebe reclamação, que quebra toda hora. Quem pega a linha de Lumiar, por exemplo, onde o Dr. Jorge mora hoje, estava andando com a porta de trás aberta, um risco terrível. Ônibus que quase caíram dentro de Pirambeiras. Isso tudo poderia ter sido resolvido com uma simples conversa entre prefeitura e FAOL, até se ter
aí a questão da licitação. Isso não é crime, isso não é errado. Hoje o prefeito se vangloria de economizar com a vida da população. Isso é muito grave, isso é muito sério. Doutor Jorge, isto posto, queremos ouvi-lo. Zuri, exatamente como tratar o problema. A relação é de causa e efeito. Vamos entender isso, já que o problema não é pura e simplesmente local, mas é nacional. Vamos entender por que os processos têm se dado deserto. Por que a prefeitura, ao fazer as licitações, porque não vamos negar, estamos sem contrato desde 2018, mas tiveram processos licitatórios ao longo desse período. E não conseguiu se lograr êxito de ter empresas interessadas em participar. Exatamente. Por que não? Só existe uma forma de se dizer e de se justificar. A relação econômica não é justa. O que está sendo proposto no edital não é atrativo para uma iniciativa privada. Por isso ela não vem. A iniciativa privada quer prestar um serviço para o público, quer uma concessão, lógico, 10, 20 anos, é uma estabilidade para ela, é uma possibilidade que ela tem de poder fazer uma avaliação empresarial de longo prazo. E ter o retorno do investimento. E ter o retorno dos investimentos. Quando esse retorno não é dado, quando o poder público oferece um negócio que só é vantajoso para ele, a iniciativa privada não vem. Por isso que se deu deserto. Leia-se para a população. Deserto é ninguém querer vir. Ou pior, eu costumo dizer que existe uma falha muito grande. O poder público, o Tribunal de Contas e a Justiça se preocupa demasiadamente com o superfaturamento. Mas tão nocivo e talvez pior do que o superfaturamento é o subfaturamento. Quando você faz um processo licitatório e a pessoa vem e oferece algo muito abaixo do preço para poder entrar no contrato, esteja certo que ele não vai cumprir e que ele vai achar um jeito de querer ganhar porque ele vai fazer de forma ilícita. Então é muito prejudicial. Quando você tem um processo licitatório que não é atrativo, mas aparece alguém que não tem a devida qualidade, não tem a devida preocupação, a responsabilidade de zelar pelo nível de quem vem é do poder público. É inegável. O fato de dizer, olha, a Itapemirim veio para cá, mas eu não podia evitar, não, é dever sim da administração pública evitar que quem quer que venha reúna as condições para prestar uma qualidade de serviço satisfatório. Isso é dever do poder público. É obrigação. Não está fazendo um mero processo de avaliação documental. Você está se preocupando com quem virá fazer uma prestação de serviço para a população. É igual você querer contratar alguém para fazer uma obra de engenharia com cálculos extremamente complexos, para não cair uma ponte, por exemplo, e você aceitar um empreiteiro de segunda categoria que mal fez uma casa porque ele ofereceu um preço mais abaixo. Porque ninguém se interessou a participar do processo de construção, porque não se reuniam os valores econômicos suficientes para remunerar de forma justa. Então, nós temos duas situações. Tarifa, vamos deixar claro, e é isso, e há uma conscientização da administração pública na própria vinda aqui dos procuradores e dos subsecretários de transporte. Eles sabem que o subsídio e a tarifa, seja qual for o modelo, tem que arcar com as despesas do sistema. Só que o que está sendo feito no atual estudo? Como se quer demonstrar que o subsídio não pode ser alto e a tarifa não pode aumentar, mas nós não temos volume de passageiros que suportem, essa é a grande case da questão. Nós não temos volumes de passageiros que suporte o preço ao ponto de se tornar um negócio viável e interessante ao empresário. Por que nós não temos o trem bala de São Paulo ao Rio? Por que o VLT é um problema até hoje? O investimento é caro? É uma qualidade excelente de prestação de serviço? É, mas nós não temos volume de passageiros. Então, o subsídio para poder compensar uma passagem que esteja ao ponto acessível das pessoas, o poder público tem que remunerar. Então, é investir. Até porque é quem detém o serviço. Exatamente.
O serviço é da administração. A concessão pública é buscar alguém com expertise para fazer a gestão. Isso é difícil? Não é difícil. O que importa é você não querer fazer a coisa mano militar. O estudo acadêmico, ele é extremamente relevante e necessário, mas ele não pode ser dissociado da experiência prática. Você não pode sair de dentro de um laboratório, fazer todo um ensaio acadêmico sem olhar o local onde aquele ensaio vai ser utilizado. Não é pelo Google Maps que se faz uma avaliação da rotarização do nosso estado. Sem dúvida. O Google Maps não tem curva de nível. O Google Maps não vai mostrar o quê? A má qualidade das estradas do interior. O Google Maps não apresenta, nos seus relatórios, no IBGE, exatamente os buracos das estradas. E as dificuldades que as pessoas enfrentam. Por isso é que a gente tem, dentro do modelo acadêmico apresentado, certas anomalias por falta de ter vindo ao local. Como é que você tem um ônibus hoje que traz 90 pessoas, ou que tem capacidade de trazer 90 pessoas do interior, de Rio Grande, de Rio Bonito, de Macaé de Cima, né? de Boa Esperança, você trazer de Vargem Alta, trazer essas 90 pessoas e colocar num transbordo para pegar um de 40. Né? Ou seja, nós vamos ficar com 40 pessoas ali esperando no meio da rua, da chuva. Ou vão superlotar os outros ônibus. Por quê? Porque não se fez um estudo do local. Ah, não, vamos experimentar na prática. Existe uma diferença muito grande entre os veículos chineses e os veículos japoneses. Sabe qual é a diferença, Zé? E é isso que se está fazendo. Nós estamos adotando uma experiência chinesa e não uma experiência japonesa. Um veículo feito pelo japonês, eles inventam, projetam, testam de novo a exaustão. A exaustão. Se não tiver erro, ele é posto no mercado. O chinês, ele inventa, faz o projeto e joga no mercado. E deixa a população apanhar com as desqualificações, joga a um preço mais baixo para poder vender, e daí quem é a cobaia da experiência, quem sofre pela experiência, é a população que recebe aquele projeto. Essa é a diferença entre um projeto japonês e chinês. O que a gente quer é um projeto japonês. A gente não quer mais que a população sofra com experiências que não levam a uma solução adequada, que não venham a transferir esse problema econômico para a população. Porque, de uma forma ou de outra, o que se está querendo fazer é pegar o recurso que se acha que é o que se tem, que se quer adotar, e dizer o seguinte: olha, professores, me arruma um jeito de botar isso aqui num transporte. Quem vai pagar essa conta? Não é pagar financeiramente, não. Pior, é pagar com as consequências disso. Com as consequências de ficar ao tempo, de não ter transbordo, se ninguém foi no local verificar se aquele transbordo ali tem espaço para fazer. Ninguém foi verificar, foi se colocar dentro de um... Eu não quero fazer muitas ponderações quanto ao edital, até porque ele vai ser modificado. Porque um projeto, no meu ver, vou ser bem categórico e incisivo. Se você faz um projeto e tem 400 pontos de sugestão, de alteração, é porque, me desculpe, o que vai sair dali é um outro projeto. Na realidade, se tem uma alteração. Não se tem uma alteração, se tem um projeto. Exatamente. Então, eu não vou falar mais desse edital, eu não vou entrar em detalhes desse edital, que tem vários pontos falhos. Dentre eles, se fala pela idade da frota. Se fala tanto que a idade da frota, que os ônibus que estão circulando da frota são ruins, a média é 10 anos. Média é 5 anos atual. No edital está para 10. Está para 10. Ou seja, média, quer dizer que eu posso ter um ônibus... Hoje, a FAO tem um limite de idade. Não pode ter um ônibus com mais de 10 anos. Não pode. Se eu botar... Hoje, pelo edital que está na rua, esse edital que eles propuseram, já começou a pegar o quê? Um monte de sucata de ônibus.
E na hora de fiscalizar vai estar certo? É isso que a população vai receber? Doutor Jorge, a sua eloquência, evidentemente, contribui muito para o tema, mas eu, com dor no peito, sou obrigado a interrompê-lo, porque os vereadores eles estão olhando para mim, inquietos. Eu não sou político, porque eles querem se manifestar. E aí, o vereador Maico sinalizou Não, eu queria ponderar acerca do seguinte. Na edição da semana passada, o subsecretário de Serviços Concedidos, Dr. Rodrigo Lima, que, aliás, tem uma paciência franciscana, com certeza, digna de um monge beneditino, anunciou que este edital será modificado. Podemos acreditar que isto vai acontecer? Zuri, como telespectador atento do seu programa e atento ao que fala o secretário, o subsecretário de Serviços Concedidos, Dr. Rodrigo Lima, ao qual eu quero mandar um abraço aqui. A gente não tem nada pessoal contra ninguém, muito pelo contrário, né? A gente tem com relação ao que vai prejudicar a população que anda com transporte público. Ele disse em postergar, ou seja, que a questão do transbordo, por exemplo, vou dar um exemplo, o transbordo não vai, a única coisa que eu ouvi ele falar, não vai ser feito agora. Mas ele vai fazer um transbordo em Olaria, Conselheiro, tipo assim, o que eu notei, eu não vou fazer desse jeito agora, mas eu vou fazer. Na realidade, ele anunciou que nesses pontos extremos seriam criadas linhas circulares. Então, justamente sobre isso que eu quero falar. O que acontece? Em Petrópolis, por exemplo, você tem 3 rodoviárias de integração. Você tem Bingen, se eu não me engano, Bingen, Itaipava e Correias, certo? Exatamente. Aqui em Friburgo eu já vi várias até campanhas eleitorais se falando em fazer rodoviárias alimentadoras. Então, o que acontece hoje com a questão do estudo, a questão do transbordo? Quer se fazer algo, né, sem ter uma estrutura física para que isso funcione de forma correta. E o Jorge foi muito feliz no que ele falou. O estudo, a gente respeita os técnicos da Copitec, aliás, a prefeitura, o doutor Rodrigo ainda disse aqui que ele só gastou 922 mil, é muito pouco, né, população? Quase R$1 milhão, não foi 1 milhão, foi 922 mil nesse estudo. Onde você se nota, nós fizemos na audiência pública, que a população, ela não foi sequer consultada diretamente, não se houve técnicos da COP, por exemplo, que andaram aqui em Friburgo, entraram no ônibus, conversaram com as associações de moradores, viram com as pessoas que andam de ônibus, viram as dificuldades do motorista que quebra o seu carro. Aliás, as pessoas reclamam muito do ônibus da FAO quebrando, e quebra mesmo, porque além da qualidade ruim do ônibus, as ruas nossas estão em péssimos estados. Eu vou te ser sincero, você que está me assistindo, se você for em certos bairros de Nova Friburgo hoje, você não colocaria um carro seu novo para poder rodar nesse bairro. Você imagina um ônibus cheio de pessoas. Agora, você imagina, de acordo com o projeto do edital, uma van lotada de pessoas, que no edital novo diz que ele vai colocar a van, ela for subir um bairro mais alto e ela não conseguir porque ela não tem tração na dianteira. São várias coisas que não foram avaliadas. E, Zuri, eu gostaria de passar uma informação aqui para a população, dentro do que a gente falou em resolver e dentro do que a gente falou em diálogo. Quando eu me elegi vereador, nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal e eu estou aqui, inclusive, com as imagens. Eu gostaria de passar para você, se depois quiserem colocar aí para o telespectador. Está aqui, ó, as imagens. O que é isso aqui? Foi uma reunião que nós fizemos na Câmara Municipal. Eu, o atual presidente, vereador Max Bill, na época vereador, junto comigo, não era presidente da Câmara, e curiosamente, na mesa sentado, está aqui, ó. Está aqui, ó. Vou falar para você, ó. Senhor Rodrigo Ascoli, doutor João, que na época era assessor do vereador Max Bill, Gabriel Enderroski, que é o atual secretário de Infraestrutura e Logística, que era assessor na época do vereador Marcinho Alves, está aqui, ó. Tá a foto aqui. E é bom falar, vereador, que população, para vocês saberem, ó, todos eles trabalhavam na Câmara Municipal. Rodrigo Ascoli era procurador, hoje é secretário-geral de governo. João, né, era assessor do vereador Max Bill, hoje é procurador do município. Gabriel, que era assessor do Marcinho, agora é secretário de Infraestrutura e Logística. Quer dizer, todos esses daqui, ó, estavam juntos na reunião para tratar do assunto da FAO. E eles sabiam, enquanto, na época de que era da Câmara, né? Justamente. Que agora eles estão dentro do Executivo, olha só. Aí quando eu falo, vai me desculpar, Zuri, que eu não consigo, que a Câmara virou quintal da Prefeitura, eles me criticam, mas a realidade é essa aí, ó. Sinta-se à vontade, vereadora. A Câmara é quintal da Prefeitura hoje, porque, aí, ó,
Então, dentro disso aqui... Não é poder harmônico independente, não. Lá só é harmônico. Independência da Câmara de Nova Friburgo não existe. Só tem harmonia. Isuri, dentro do que a Priscila está falando, o que aconteceu? Nessa reunião, que eu quero deixar para a população, que as pessoas não sabem, eu quero falar o seguinte, que o prefeito, ele, em várias entrevistas, até aqui com você, em outro lugar, ele se vangloria que eu enfrentei o sistema, eu pago 930 mil, o Rodrigo falou isso com muito orgulho, porque a FAO queria 1,5 milhão de subsídio e tal. Só que o que ele não fala é que nessa reunião aqui, ficou acordado um valor de subsídio, aonde a passagem de ônibus iria ser R$ 3,80, tá? Até se resolver a licitação, ia voltar a gratuidade do idoso e uma série de benefícios. Foi acordado. No outro dia, a prefeitura não quis. Isso foi acordado, tem ata, tem tudo na reunião. Foi feito nesse dia. Ou seja, nós tentamos fazer um papel que até do prefeito, diálogo, na época. Infelizmente, ele não teve diálogo com a empresa, seguiu, tentou entrar com a Itapemirim e nós vimos o desastre. Agora, diz uma coisa, Zuri, população que está me assistindo, você se vangloriar que você está economizando com você que está me assistindo, com ônibus caquéticos, transporte horroroso, sem a gratuidade do idoso, é vantagem que ele está fazendo com menos ônibus? E detalhe, o modelo do contrato hoje é da Itapemirim. E quando o doutor Jorge fala aqui sobre a questão de valores de subsídio não bancar o número de passageiros, foi muito feliz na sua colocação. Por quê? Hoje, Nova Friburgo, vou deixar claro, eu sempre falo isso, Heródoto Bento de Mello, nosso saudoso prefeito, criou aí a tarifa única para evitar o êxodo rural. O que é isso? A pessoa que ela mora em São Lourenço, que ela mora nas regiões mais distantes, não ter que mudar para o centro e poder pegar o ônibus, porque a passagem se torna cara. Hoje, de São Lourenço ao centro da cidade, vamos botar no terceiro distrito, são 51 quilômetros em média. Você paga R$ 4,20 de passagem. Se você andar do estúdio aqui da TV Zoom, na Renda Zarp, e for até ali em Olaria, você vai pagar os mesmos R$ 4,20. Ou seja, é barato para quem vem de São Lourenço, desce no centro, e vamos supor que ele pega uma integração para São Pedro da Serra. É mais barato ainda. E aí vai dar mais 40 e tantos quilômetros. Mas para quem anda daqui até em Olaria, a passagem é um pouco mais cara. Então, hoje a prefeitura, ela paga pelo conforto do cidadão poder vir trabalhar tranquilamente e os empresários terem as pessoas nas suas empresas trabalhando, que é quem banca a passagem. Então, quando se fala em economizar com subsídio em cima da população está sofrendo com transporte ruim, é de se pensar. De Bom Jardim a Friburgo, gente, são 22 quilômetros, a passagem é 8,10. Você imagina só se a gente fosse separar a passagem para poder incidir no passageiro o valor que é o serviço. Então tem que se pensar nisso tudo. A prefeitura, um prefeito, ele tem que pensar e sentar o seguinte: eu não vou economizar com a vida das pessoas. Eu vou fazer o dinheiro do imposto retornar em benefício para a população. E, doutor, vereadora Priscila. Desculpe me alongar. Estamos você dialogando. Falando da questão do estudo da COP, né, que não é a COP, né? Isso aí que eu queria que você deixasse até claro isso. Não é a COP, é a COP-TEC. Exatamente. Né? É diferente, não é a COP, é a COP-TEC. Deixar isso bem, que eles pagaram um valor, né, estrondoso. E no dia da audiência, o Zuri estava naquele lá da Nossa Senhora das Graças, né? Que eu perguntei até o doutor Rômulo, né? Falei assim, você fez esse estudo, mas você andou pela cidade, você andou... Não, foi tudo feito pelo Google Maps. Assim, então, ir lá naquele estudo que eles fizeram, eles botaram até fazer umas vias alternativas. Não sei se você lembra, Zuri, de abrir uma rua não sei aonde, abrir não sei o que, mais não sei o que. Eu falei assim, gente... Aí eu falei, mas isso não vai funcionar. Tudo que ele foi sinalizando ali, né? Várias pessoas que estavam lá, que conhecem Friburgo, né? A gente foi nascida e criada aqui, então a gente conhece a história. A gente sabe que só de a pessoa falar, você sabe que aquilo não vai dar certo. Na teoria, Jorge, mas na prática... Eu falei isso na teoria, mas na prática você está falando não vai funcionar. Já foi testado outras situações e não funcionou. Como é que com você... Ah, mas vai funcionar? Não vai. Quer dizer, isso está se criando uma outra situação dentro do município, né? Botando a população toda preocupada, né? Várias associações tiveram aquele dia naquela audiência, né? Você viu a preocupação de todas as pessoas ali envolvidas, né? Na questão desse transbordo que ele quer fazer, que eu também acho que não... Quem vai ficar prejudicado é a população, o usuário que mais precisa, né? E isso poderia ter sido resolvido de uma maneira de diálogo, de conversa, né? Com todo mundo, para a gente poder fazer uma coisa melhor, que isso que a gente quer. Mas não, fazem as coisas de uma maneira... eu não entendo, né? Nem vou usar o termo, vou deixar passar, mas
É complicado. E eu só quero que o Jorge explique a questão da Coptec e a COP, né? Que não são as mesmas situações. E pior, a população, e ele vai ter que usar esse estudo, porque se ele não usar, né? Tem isso também, né? Por improbidade. Pode responder por Nós estamos atentos a E isso. nós trataremos disso a seguir. É um tema que desperta ódio e paixão. Segundo os sábios, são sentimentos muito próximos, em que você rapidamente muda o seu ânimo de um sentimento para o outro. Mas este tema do transporte, ele tem uma peculiaridade que me chama a atenção. Ele é avaliado diariamente, 2 vezes ao dia. Outros serviços, como água e esgoto, energia elétrica, telefonia, EBMA, internet, coleta de lixo, que esse é o sonho de consumo, são avaliados, se tanto, 2 vezes por mês. Quando chega a fatura, sempre chega. Fique tranquilo, a fatura sempre chega. Ou quando o serviço deixa de ser prestado. O transporte coletivo ele é avaliado diariamente, 2 vezes ao dia, pelo menos, pelos seus usuários. Depois do intervalo, nós retornaremos ouvindo novamente o Dr. Jorge Gonçalves, que está sendo devidamente aqui também questionado, não obstante, ficou entre os vereadores de forma estratégica para que assim se manifestasse. Antes, porém, temos um recado importantíssimo para você. Vamos juntos acompanhar. Atenção! Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 agora mesmo, pelo WhatsApp que está na tela. 21 999 47 9137 ou ligue grátis 0800 000 5123. Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela. 21 999 47 9137 ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. O Coavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Coavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Coavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, evidentemente, para descontrairmos, e de utilidade pública. Acerca deste tema que precisa, sobretudo, de esclarecimento. A população, em sua grande maioria, não tomou conhecimento ainda das mudanças que estão sendo propostas na sua rotina, salvo se houver mudanças significativas no texto do edital de licitação, conforme Dr. Rodrigo Lima, subsecretário de Serviços Concedidos da Prefeitura Municipal, anunciou na entrevista da semana passada ao programa Cidade Real. É preciso que você esteja atento e vigilante, uma vez que, caso aconteça, me parece que teremos o caos no transporte coletivo, que já, evidentemente, não se apresenta como deveria para o usuário, para a população que paga toda esta conta. Não existe almoço grátis, mesmo que custe R$1. E, normalmente, quem paga é o usuário e a população. Portanto, estamos realizando essa série de edições, colocando esclarecimentos sobre esses temas. Tivemos a oportunidade de, por 2 edições, conversar com a empresa, que atualmente presta serviço, também, na sequência, com o Poder Executivo Municipal e, atenção, o grupo de entusiasmados convidados, diria, empolgados, ilustres convidados, já confirmaram presença na edição da semana que vem, também conhecido como 31 de julho, para aprofundarmos ainda mais essa questão e tratarmos de outras concessões que se aproximam. Também coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, estacionamento rotativo, enfim, são questões delicadíssimas e multidisciplinares e que precisam ser resolvidas e tratadas também pelo Poder Legislativo Municipal. Doutor Jorge, antes de encerrarmos o bloco anterior, o senhor foi citado pela vereadora, melhor ainda, pela querida vereadora Priscila, para que se manifestasse acerca da questão. Ela comentou a respeito da Coptec e da COP. Né? A COP é a universidade, é a própria Universidade Federal. Ocorre que é a instituição. É a instituição em si, que poderia, por sinal, realizar, que a gente chama, um termo de cooperação técnica e efetuar estudos de forma gratuita. Tá? Entretanto, o que acontece? Que se criou um instituto que compõe ele de profissionais da própria COP, né, e de outros que não integram o Instituto, assim como há o Instituto da UERJ, há vários outros institutos. É privado, deixamos claro, é um instituto privado. O corpo técnico que integra é de professores, sim, ou compõe, não só dele. O que é importante salientar, e eu falo com propriedade, porque a minha dissertação de mestrado na FGV, tá, é exatamente, hoje a FGV é a maior da América Latina em mapeamento organizacional do poder público. Na iniciativa privada, não. Na iniciativa privada, existem empresas que detêm um número de contratos especializados muito maior do que a FGV Projetos. E o case que me foi colocado é por que mais de 95% dos projetos que são de excelência da FGV, de forma incomparável, não são implementados. Quem quiser saber, está lá minha dissertação publicada, não só nos acervos da FGV, né, como também tenho artigos publicados na ENAP, na Escola Nacional de Políticas Públicas em Brasília. Mas por que isso? Isso prova que nem sempre, ou quase sempre,
o berço acadêmico, quando ele é feito no campo teórico, dissociado da área prática, do convívio prático, a implantação é muito difícil. A FGV não implanta porque ela sabe desses riscos. Então ela entrega o projeto, vende o projeto e não se mete nessa seara. Ela faz questão de não fazer. E quando ela vende o projeto, ela tem que toda essa excelência de competência, não é um instituto, eu estou falando da FGV, projetos. A maior da América Latina, mais de 95% não conseguem ser implementados. Que foi o que aconteceu nessa mesma empreitada. Nós estamos acompanhando isso aqui, é o reflexo. Não estou falando de forma absurda, não estou falando de forma a fazer críticas levianas. O caminho é um estudo? Sim, o caminho é um estudo. Mas se você contratar um estudo com balizas que são da sua única cabeça e não permitir também que outros segmentos, que outras origens, que outra forma de pensar o problema seja dado, a solução vai ser essa, a população sofrer. Por que não olha Maricá? Não quero citar aqui gestão de prefeito, de A ou de B. O transporte lá é de graça. Quer dizer, alguém paga a conta, doutor? Sim, eu poder. Não, tudo bem que tenhamos uma arrecadação em Maricá muito maior do que Nova Friburgo, que permita ser subsidiado 100%. Mas o modelo lá é diferente. Por que não se pensa no modelo público-privado? Por que não pensar no modelo público-privado? Vamos sair dessa caixinha de querer achar que não tem dinheiro, que não vamos dar dinheiro. Por que não vamos pensar no modelo público-privado, aonde o poder público seja 50% dono e que pegue, já que o negócio é lucrativo de alguma forma, que pegue 50% do lucro e revista em favor da população? É melhor que subsídio. Isso aí. Eu falei isso ao prefeito. Hoje, o que se tem a indenizar a FAO compraria 2 empresas. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutor Jorge, nós precisamos encerrar, fazer uma pequena interrupção. Vamos apertar o botão da campainha do ônibus. Para que ele vamos descer agora nessa. Para que ele nos desembarque. Nesse desembarque. E esperar segunda-feira no ponto de ônibus. Não ficar no transbordo. Boa repercussões. No tempo até segunda semana. Exatamente. Esperando o próximo. Nós queremos agradecer a sua presença e, sobretudo, a possibilidade de compartilhar dos seus conhecimentos. Muito obrigado. A sua notória especialização realmente chama atenção. E em algum momento o convidarei para tratarmos de outro tema também bastante peculiar. Mas seja muito bem-vindo e queremos tê-lo conosco na edição da próxima semana. Júlio, está confirmado, te agradeço imensamente e toda vez que você me convidar estarei disposto a estar aqui contigo. Ótimo. Vereador, repórter, Michael Queiroz, vamos dizer também vizinho do 6º Distrito, Verdade. De Conselheiro Paulino. Conselheirense com muito orgulho. Exatamente. Família Queiroz. Da mesma forma, foi uma satisfação tê-lo conosco, trazendo informações que por vezes ficam ocultas nos bastidores. E como eu entendo que o tema não se esgotou, e não se esgotará, mas é preciso que se conceda ao Poder Legislativo a mesma oportunidade que ao Poder Executivo, portanto, queremos tê-lo na próxima segunda-feira conosco. Zuri, obrigado, agradeço, uma honra, um prazer estar aqui na TV Zoom, casa a qual já fiz parte, né? Tenho muito prazer nisso, tive um programa aqui, foi uma experiência muito bacana, e estaremos aqui, com certeza, alertando a população sobre isso aqui. Ó. Isso aqui é o papel de vereador, gente. São 272 páginas que podem mudar a sua vida nos próximos 10 anos, ou para pior, ou para melhor, né? Por mais 10. Então, isso aqui é algo muito sério, tem que ser olhado com muito carinho, porque eu vou lembrar aqui uma mexida que um ex-prefeito fez numa rodoviária Integração
e até hoje a população sente. Então isso aqui é muito sério. Obrigado, Zuri. Estamos juntos aí da população. Vereadora, também da mesma forma, queremos tê-la, agradecendo a sua cordialidade, a sua deferência com a produção do programa Cidade Real, mas me parece que a vereadora quer prestar uma homenagem aqui neste programa a um determinado integrante? Sim, uma homenagem justa, né? Exatamente, Já tem merecida. já tem algum tempo que eu quero fazê-lo, só que eu não tive oportunidade. Então, como a gente está aqui hoje, né? Excelente. E essa pessoa que é muito importante, né, para mim, está aqui presente. Então, eu vou aproveitar a oportunidade do seu programa, Sim. né? Com sua autorização, para me poder estar entregando minha moção a você. Que quanto tempo eu tenho pedido e você está ocupado e não consegue vir. Obrigado, Priscila. Tá bom. Aqui, Jorge. Sensacional, hein? Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor ao Dr. Jorge Gonçalves da Silva pelo efetivo exercício em sua função como assessor parlamentar junto ao Poder Legislativo no município de Nova Friburgo, com especial pelo brilhantismo em sua colaboração na condução da Comissão Parlamentar de Inquérito de Transporte, com seus vasto conhecimento que engrandeceu a atuação legislativa e pela sua contribuição valorosa realizada nesta municipalidade ao longo de sua profícua vida dedicada ao direito público, né? Então, isso aqui estava comigo, já um tempo que eu queria fazê-lo, e hoje você me deu essa oportunidade, Zuri. Então, eu te agradeço Merecida. por isso, e o Jorge, ele merece todo o nosso carinho e respeito, né, Merecida, Jorge? sem dúvida. Tá? Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Eu fui pego de surpresa, né? E... O programa Cidade Real é surpreendente. É bem real, né? Exatamente. literalmente real. Obrigado, Priscila, pelo carinho. Para mim, foi uma honra muito grande contribuir, estar presente. Eu costumo dizer o seguinte: o único legado que eu deixo aos meus filhos, quando morrer, que um dia virá, certo? Né? Não tenho dúvida disso, é que a minha profissão, o meu estudo, o meu tempo de dedicação acadêmica não se resumiu apenas para pagar contas. Sim. A gente fez alguma coisa em prol da sociedade, atuou dentro do conhecimento que se tinha para melhorar vidas de pessoas que a gente nem conhece. Excelente, doutor. Esse é o que eu procuro fazer ao longo da minha vida. E o faz com brilhantismo. Muito obrigado, senhor. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos, novamente reiterando agradecimento aos ilustres convidados que compareceram e retornarão na próxima segunda-feira, elencando as suas assessorias, compostas por Alessandro Tardim, como também por Kevin Ramos, Ailter Bastos, conhecido pelo carinhoso epíteto de Maguila, e a simpática e eficiente Ana Carolina Santos, que durante todo o programa fez takes aqui das entrevistas, que certamente serão colocadas nas redes sociais de suas excelências. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que continue nos protegendo, abençoando, iluminando, sobretudo aqueles que, pela delegação do nosso voto, devem ter comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição.